Enfim, pessoal, vamos lá? Sem mais delongas, a gente vai dar continuidade aqui aos nossos estudos. Você já consegue ver aí na tela, né? A nossa questão, já consegue visualizar aí. Sexta questão, extraída lá do. Cadê que eu não consigo ver daqui? Ah, agora. Também do exame unificado. É uma. Esse exame foi bem bacana, acho que foi o primeiro aí que a FGV começou a fazer. Acho que deram uma caprichada nas questões. Mas vamos embora. Coloquei aqui na tela para mim também, para não atrapalhar a leitura. Olha só, vamos embora acompanhar. A obrigatoriedade ou a necessidade de deliberação plenária dos tribunais do sistema de controle de constitucionalidade brasileiro significa que, ou seja, cláusula de reserva de plenário, é a questão da gente estar pedindo, né? Letra A. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Parece que a letra A já é a correta, né? Já é a correta. Vamos lá. Letra B. A parte legitimamente interessada pode recorrer ao respectivo tribunal pleno das decisões dos órgãos fracionários dos tribunais federais ou estaduais que, em decisão definitiva, tenha declarado a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Pessoal, muito cuidado com isso aqui. Como eu já disse na aula de apresentação do projeto, né, no vídeo, eu parto do pressuposto de que você já estudou o assunto, tem um pouco de conhecimento. Então, olha só. Imagina você que você perdeu um processo do primeiro grau, né, e aí interpôs uma apelação. Essa apelação é distribuída, por exemplo, para uma Câmara Civil aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Dessa decisão da Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, você pode manejar um recurso especial no âmbito do STJ ou um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Não existe aqui, tecnicamente, hierarquia entre o Tribunal Pleno e o órgão fracionário do respectivo tribunal. O que há aqui são competências distintas. Tá? A gente não pode visualizar a existência de uma hierarquia entre plenário e órgão fracionário. O que acontece, obviamente, é que, na maioria das vezes, os regimentos internos atribuem, digamos, competências mais importantes ao plenário, tá? O que não significa dizer que haja hierarquia entre órgãos fracionários ou órgão especial e o próprio tribunal pleno. Então, veja, se o órgão fracionário decidiu, né, sobre a questão de uma eventual inconstitucionalidade, o que é que você tem que fazer? Você tem que manejar uma reclamação do Supremo Tribunal Federal, porque a própria súmula vinculante, ela estabelece que o tribunal não pode afastar, né, a aplicação de uma determinada norma, de uma determinada lei por reputá-la inconstitucional, mas não declarar isso expressamente. Ou você pode, eventualmente, até se valer do próprio recurso extraordinário e mostrar para o Supremo que houve um equívoco na decisão, no acordo daquele determinado órgão fracionário. Tá? Então, a letra B diz, a parte legitimamente interessada pode recorrer ao respectivo tribunal pleno das decisões dos órgãos fracionários dos tribunais federais ou estaduais que, em decisão definitiva, tenha declarado a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. O plenário do tribunal não é instância recursal. Né? Você tem primeiro grau, o juízo, segundo grau você tem um tribunal local, e aí vai subindo a escala hierárquica de recursos no Brasil. Né? Você pode levar para um STJ e, por último, levar ao Supremo. Então, há quem diga, por exemplo, que existiria uma terceira ou um quarto grau aqui de jurisdição. Tá? Isso vai ser debate em um outro momento da agenda. Tranquilo? Então a letra B está errada. Vamos ver a letra C. Somente nas sessões plenárias de julgamento de tribunais superiores é que a matéria relativa à eventual inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pode ser decidida. Pessoal, mais uma informação aqui importante. Se você pesquisar na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Supremo entende que ele próprio não se submete à cláusula de reserva de plenário. Ou seja, óbvio, né? Por excelência, o próprio tribunal ele faz controle de constitucionalidade. Então, tanto as suas duas turmas quanto o Tribunal Pleno em controle difuso pode fazer controle naturalmente, tá? Imagina uma turma, um ministro do Supremo está discutindo lá um habeas corpus, de repente. E no ponto do habeas corpus lá, uma discussão dizendo que aquela lei aplicada ao paciente, ela é uma lei inconstitucional. O ministro vai ter que parar o processo, remeter para o Pleno, para que o Pleno debata a questão da inconstitucionalidade, e aí só depois o órgão fracionário vai julgar o habeas corpus, nada disso. O tribunal, por excelência, faz o controle, então não existe cláusula de reserva de plenário. Até meio maluco ter que falar isso, né? Mas não existe cláusula de reserva de plenário
no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E a Corte também entende que não existe no âmbito dos tribunais superiores. Porque, veja, no âmbito dos tribunais locais, como regra, são 3 desembargadores que proferem julgamento. Se você olhar na internet, a curiosidade, por exemplo, olhe a composição dos órgãos fracionários do STJ, são 5 ministros. Então, em tese aqui, já há garantia suficiente, né? Já há segurança suficiente para que haja a análise da compatibilidade ou não da constitucionalidade de uma lei, né, com a Constituição pelos órgãos fracionários do STJ, do TST, do TSE, do STM, perfeito? Então, em tese, segundo a jurisprudência aqui do Supremo, a cláusula de reserva de plenário não se aplica no âmbito dos tribunais superiores, razão pela qual essa alternativa está errada, né? Dizer que somente nas sessões plenárias de julgamento. Não, os órgãos fracionários podem também fazer esse controle. E ainda que o Supremo entendesse que o órgão fracionário não poderia fazer o controle apenas naquelas exceções, não é? Se o próprio tribunal tivesse um posicionamento, ou o próprio STF, essa alternativa estaria errada do mesmo jeito. Tranquilo? Então, letra D. A competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar toda e qualquer ação que pretenda invalidar lei ou ato normativo do poder público pode ser delegada a qualquer tribunal. Vixe, em lugar nenhum. Isso aqui talvez é aquela alternativa que o examinador quer só simplesmente encher linguiça, né? Ele não tem criatividade e coloca isso aí no meio. Ou até para ajudar o candidato a descartar de plano aí uma alternativa. Mas a letra D não tem qualquer cabimento. Tá? Então, letra A é a nossa resposta, é exatamente o que diz basicamente o artigo 97 da Constituição. Né? Então vamos lá, essa questão é grande, viu? Se você quiser, você pausa aí para ler primeiro. O problema é que nem vai dar para fazer isso, porque são 2 telas aqui com as alternativas, estão vendo? Então vamos lá. A questão extraída aí do 17º exame lá de 2015. Determinado Tribunal de Justiça vem tendo dificuldades para harmonizar os procedimentos de suas câmaras, órgãos fracionários, em relação à análise em caráter incidental da inconstitucionalidade de certas normas como pressuposto para o enfrentamento do mérito propriamente dito. A presidência do referido tribunal manifestou preocupação com o fato de o procedimento adotado por 3 dos órgãos fracionários estar conflitando com aquele tido como correto pela ordem constitucional brasileira. Questão bem engenhosa, bem interessante, tá? Apenas uma das câmaras adotou o procedimento referendado pelo sistema jurídico constitucional brasileiro. Assinale a opção que o apresenta, ou seja, a postura correta do órgão fracionário. Né? Vamos ver. A primeira Câmara, ao reformar a decisão de primeiro grau em sede recursal, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da norma que dava suporte ao direito pleiteado, entendendo que se o sistema jurídico reconhece essa possibilidade ao juízo monocrático, por razões lógicas, deve estendê-las aos órgãos recursados. A gente viu que não. Regra geral, o órgão fracionário não pode fazer controle de constitucionalidade, ele tem que remeter para o órgão especial ou para o tribunal pleno, apenas se houver aquelas exceções que eu já falei, né? Posicionamento do STF anterior, posicionamento do próprio tribunal, de que faz parte daquele órgão fracionário ou do órgão especial, ou se for no caso aqui, por exemplo, juízo de compatibilidade, aí não precisa remeter, simplesmente você quer analisar se houve uma recepção ou não de uma lei anterior à Constituição de 88, tá? Então, essa primeira Câmara aí vacilou, tá errado. Segunda Câmara. A segunda Câmara, ao analisar o recurso interposto, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da norma que concedia suporte ao direito pleiteado, fundamentando-se em cristalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, tá vendo? Você na hora ali, meio rapidamente, sem analisar direito o que a questão está pedindo, isso foi uma casca de banana terrível que o examinador jogou aí, né? Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do próprio tribunal, tá? Terceira Câmara, ao analisar o recurso interposto, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade da norma que concedia suporte ao direito pleiteado, fundamentando-se em pronunciamentos anteriores do órgão especial do próprio tribunal. Essa é a nossa resposta correta. Se encaixa exatamente numa daquelas exceções que a gente apresentou, tá? Letra D, então, para a gente ver o que está errado. A quarta Câmara, embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da norma que conferia suporte ao direito pleiteado, solucionou a questão de mérito afastando a aplicação da referida norma, apesar de estarem presentes os seus pressupostos de incidência. Isso entra aquela súmula vinculante número 10, né? Que o tribunal omite ali aquela análise de se é constitucional ou não, o órgão fracionário não se manifesta expressamente e deixa de cumprir, né, aquele
aquela competência ou aquela obrigação que é de remeter para o órgão especial ou para o tribunal pleno. Tá? Então, aqui, na verdade, é uma búrla a cláusula de reserva de plenário. De fato, nossa resposta correta aqui é a letra C. Perfeito, pessoal? Então, olha só, na triagem inicial que eu fiz sobre controle difuso, essas foram as questões que a gente tinha para tratar, tá? A gente fez uma revisão bem interessante aqui sobre controle difuso de constitucionalidade. Então, no próximo vídeo, a gente já vai começar controle abstrato, então a gente vai ver pressuposto, vamos ver a DIN, a DC, a DPF e tudo que tiver aí, ou tudo que já foi cobrado pela FGV desses assuntos, tá bom? Então, espero que tenha ajudado de alguma forma o vídeo. Eu espero você no nosso próximo encontro para que a gente continue estudando aqui o controle de constitucionalidade. Então, até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Se você ainda não está inscrito no canal, faz a tua inscrição. Compartilha esse vídeo, ou esses vídeos que estão aqui no canal tratando de direito constitucional. De repente, você tem algum amigo, tem algum parente que está estudando, seja para um concurso, na universidade, e se você julgar que o vídeo vai ajudá-lo de alguma forma, pode ficar à vontade para também ajudar, além do seu amigo, ajudar o nosso canal aqui, me ajudar a continuar aí expandindo o ensino do direito constitucional, tá bom? Obrigado mais uma vez, até a nossa próxima aula.